campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dar sequência às nossas reflexões diárias, livro Bênção de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Essa obra aqui, belíssima, meus irmãos. Hoje, capítulo de número 39, capítulo lindíssimo, e que tem como título Autoentrevista. No subtítulo, uma frase do evangelista Lucas, capítulo 17, versículo 20, em que diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Vejam que frase interessante, meus irmãos. Jesus dizendo aos fariseus que o reino de Deus não virá pelas lutas, pelos embates, pelas guerras. Não é visível. Será pelo trabalho incessante da reformulação íntima, do crescimento espiritual dos espíritos aqui reencarnados, da mudança no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de acolhermos-nos uns aos outros, de termos entendimento, fraternidade, amor, tolerância, paciência para com os nossos próximos. Talvez os fariseus não entenderam a resposta do Cristo, mas hoje nós, que nos banhamos da doutrina espírita, já temos um pouquinho de lucidez sobre o que Jesus queria nos dizer naquela época. Então agora nós vamos ao texto de Emmanuel, que diz assim: vez por outra, convém tomar o caderno de notas e rumar para dentro de nós mesmos, efetuando uma autoentrevista a fim de sabermos em que posição se nos situa a personalidade na soma integral de nossas tendências mais íntimas. Quem somos verdadeiramente, para lá da genética humana e das documentações cartorárias do mundo, na condição real de filhos de Deus, em provisório serviço no campo da evolução terrena. Então Emmanuel aqui nos diz quem somos de verdade, além dos nossos registros em cartório, além dos nossos nomes terrenos. Quem somos nós? A doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais, estagiando aqui na escola da vida, no mundo terreno, aprendendo com essas experiências que o nosso Pai nos proporciona nessa reencarnação. Para que objetivos nos dirigimos? Quais são os nossos objetivos aqui no nosso plano terreno? O que nós estamos buscando? O nosso aperfeiçoamento terreno ou o nosso aperfeiçoamento espiritual? Ou estamos buscando ambos? Queremos aprender com as experiências da Terra, que são importantíssimas, e também estamos plantando as nossas experiências espirituais, porque nos nossos embates, nos nossos desafios, nós estamos colhendo, meus irmãos, aprendizados importantíssimos para o nosso próprio espírito. Estamos tentando aprender a lidar com as nossas emoções, aprendendo a lidar com as emoções do nosso irmão, da nossa irmã, aprendendo a nos respeitar, a entender que somos todos filhos do mesmo Pai, em belíssimos aprendizados. O que fazemos do tempo? O que nós fazemos do nosso tempo aqui? Estamos aproveitando? Estamos usufruindo do tempo? Quanto tempo ainda temos na nossa reencarnação? Será o nosso último dia hoje? Será amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Teremos um ano ainda aqui na nossa existência? Será que o nosso fluido ainda permanecerá conosco por muito tempo? São questões importantes de pensarmos para aproveitar melhor essas horas, esses dias, esses meses e anos que nós temos aqui. Olhemos com amor para o nosso tempo. Se nos achamos hoje com menos débito e mais crédito do que ontem perante as leis eternas,
se já recolhemos dificuldades e provocações por reais benefícios. Como é importante nós entendermos as nossas dificuldades e as provocações que recebemos. Fazem parte da nossa caminhada no mundo de provas e expiações. Se procuramos renovar-nos constantemente em espírito para fazer o melhor ao nosso alcance, o que estamos produzindo a favor do próximo, seja no trabalho remunerado ou na atividade gratuita das boas obras? Estamos fazendo alguma coisa pelo nosso próximo? Estamos nos dedicando àquele que Jesus nos apresenta como nosso irmão? Aquele que nós precisamos ter tolerância, perdão e tentar amar? Se já sabemos esquecer as ofensas alheias, tanto quanto desejamos que as nossas sejam esquecidas. Se o nosso entusiasmo é invariável na prática do bem. Praticar o bem, meus irmãos, não depende das nossas questões íntimas. Depende daquilo que Jesus solicitou ao Pai, que nos dotasse, que nós tivéssemos força de vontade, que nós tivéssemos boa vontade para conosco e para aquele que Ele nos apresenta como sendo a nossa ferramenta de crescimento nesse mundo terreno, plantando o nosso mundo futuro. Estamos colhendo o nosso passado e estamos plantando o nosso futuro. É importante que nós lembremos disso quando vamos cruzar os caminhos uns dos outros. Da oportunidade bendita que Deus nos dá de reencarnar aqui para vivermos nessa sociedade, para aprendermos nessa sociedade. Porque esses aprendizados certamente vão frutificar o nosso futuro. Estamos tentando, semear uma terra boa, semear uma terra de bem, para colhermos lá na frente o amor. Nós que nos interessamos tão vivamente pelo noticiário de cada dia, acerca do que vai acontecendo no mundo, de quando em quando realizemos uma entrevista com o nosso próprio espírito e estejamos convencidos de que recolheremos as mais importantes informações para orientar-nos com segurança e êxito na viagem de aperfeiçoamento em que nos encontramos, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior. Quando nos questionamos, quando nos entrevistamos, como Emmanuel nos diz, nós vamos tendo um pouco mais de claridade, um pouco mais de lucidez sobre o nosso caminho, meus irmãos. Nós vamos entendendo aos poucos, com o reino de Deus adentrando o nosso coração, porque quando nós vamos trabalhando em prol do nosso espírito, em prol de tantos espíritos que caminham conosco, o reino de Deus vai tomando conta do nosso espírito. Nós vamos sintonizando com a espiritualidade. Nós vamos participando cada vez mais dessa grande corrente do bem, dessa grande corrente de fraternidade e da grande corrente da reconstrução dos nossos próprios espíritos. Se lá atrás nós dissemos tantas vezes não ao Cristo, nessa reencarnação com a doutrina espírita, com tantas bênçãos que Jesus nos dá, com tantos espíritos que lutam pela nossa causa, nós certamente estamos no caminho certo. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site